Olá, boa tarde a todos. Hoje vamos ter a honra de receber o Dr. Miguel Cruz, médico especialista em perturbações do sono, para falar sobre este tema e como a hipnose clínica pode também ser uma ferramenta eficaz e breve para ajudar no tratamento. Enquanto aguardamos um pouco que o doutor entre aqui no nosso live Instagram, gostaria de agradecer a todos os presentes, a todos os interessados. Este é um tema pertinente que é recorrente e que pode passar por todos nós na fase da nossa vida. E aqui, nesta conversa, uma conversa aberta que iremos ter, nós o que pretendemos é entender, de um modo geral, o que é que são as perturbações do sono. Portanto, quais são aquelas que são mais comuns, os principais fatores que desencadeiam essas perturbações. Também são importantes ter ideia de quais são. Alguma população que seja mais vulnerável a estas perturbações, também é interessante saber. E tentarmos perceber um pouco que tipo de técnicas é que, de uma forma geral, a hipnose pode trazer para melhorar e até de algum modo equilibrar este estado tão importante da nossa saúde mental e física. Iremos também certamente falar, além destas técnicas, de algumas evidências científicas na perspectiva do Dr. Miguel Cruz. Eu gostaria de fazer uma correção. O Dr. Miguel é médico dentista de formação e especialista em medicina do sono. E ainda acrescentando, vamos também tentar perceber com o doutor quanto tempo costuma levar a que os pacientes sintam os benefícios de qualquer tipo de tratamento, ressalvando sempre esta questão. Há pouco nós tivemos a oportunidade de conversar antes desta live, ressalvando esta questão. Depois de descartar todas as causas orgânicas, então podemos ponderar outro tipo de tratamentos para as perturbações do sono. É importante estarmos guiados por profissionais de saúde credenciados, devidamente credenciados, obviamente. Iremos falar em indicações ou contraindicações que possam existir, nomeadamente na hipnose clínica, e quais são os maiores benefícios. Pronto, no geral, é isto que vamos falar um pouco. Dizer-vos também, nesta conversa, da minha parte, como é que na prática, durante a hipnose clínica, o profissional conduz um estado de relaxamento e como é que este estado pode ser eficaz para induzir o sono quando existe resistência e também para a melhoria da qualidade do sono. Ficamos todos também a perceber se é eficaz realmente para todos este tipo de tratamento. O Dr. Miguel irá trazer uma consideração sobre esse aspecto e iremos certamente saber quais as principais considerações que
o doutor vai deixar sobre o tratamento do sono e a importância de dormir bem. Um momento, eu vou pedir, por favor, que entre o doutor. Praticamente prontos para iniciar. Penso que estamos. Leva algum tempo, peço desculpa, visto que o doutor está muito mais longe. Um momento, por favor. Eu agradeço a vossa paciência. Vamos tentar que entre para podermos iniciar. Já quero entrar. Olá, Doutor doutora Miguel, Margarida, como está? Sim, não estamos a vê-lo, estamos só apenas a ouvi-lo. não me estão a ver? Não estou a vê-lo. Se puder colocar o Não, mas ativo. mas eu acho que estou. Deixa-me ver então o que é que se passou para não me ver. Mas o que é que estão a ver então? Apenas a mim, neste momento. Partilhar vídeo, Talvez será? Não, talvez que tenha que ativar o vídeo. que a pessoa que consegue ver o que também está a ver. Mas olha, não sei como é que partilhar vídeo. Não sei como é que. Deixa-me ver como é que. Agora não? Não, ainda não estamos a vê-lo. Ah, ah, Deixe-me ver se por acaso eu também posso aqui, de alguma forma. Faça-me faça-me lá outra. Ah, estão a ver, está aqui a dizer que estão a ver. Estão a Estão a ver, vê-lo? estão a ver. Sim, Estão a vê-lo? estão aqui. Eu é que não estou a vê-lo. Então, Eu é que não estou a vê-lo. não sei exatamente. Ele já está presente. Pronto, mas está presente. Você consegue ver-me? Sim? Consigo sim, eu estou a vê-la bem. Pronto, eu não estou a vê-lo, mas consigo ouvi-lo perfeitamente. E sei que, pelo que já comentaram aqui, conseguem ver-nos aos dois. Penso que isso seja o mais importante. Gostava de começar por agradecer-lhe a amabilidade que tem em disponibilizar-se para esta conversa um pouco informal, espontânea, o mais possível. Como Obrigado pelo falámos há pouco. convite. Obrigado eu pelo convite. Acho que é sempre importante falarmos sobre estas, mesmo com alguns parentes que possam existir nas evidências e naquilo que existe menos. Acho que é sempre importante falarmos de coisas menos conhecidas e menos. E cruzarmos ideias também, não Exatamente. é? Sim, sim. Obrigado pelo convite, é uma honra. E é uma Agradeço. honra para nós e em nome da Associação Portuguesa de Hipnose. Muito obrigada pela sua presença. Não também tomando-lhe muito mais do seu tempo, que eu sei que tem tido alguns percalços hoje. Talvez pudéssemos começar por entender um pouco, na sua perspectiva, digamos, o que é que são as perturbações do sono, não é? Explicar um bocadinho e quais são as mais comuns que observa na sua prática.
Uhum. Olha, é interessante falar, é interessante no sono, é importante talvez dizer que parece uma coisa óbvia para todos, mas o sono é de facto imprescindível à vida. E à vida em diferentes dimensões, é imprescindível ao nosso bom funcionamento geral, é imprescindível ao nosso bom funcionamento mental, psicossocial e a nível de saúde física, também em diferentes dimensões, desde o sistema imunitário à atividade inflamatória, que é importante para diversos acontecimentos fisiológicos, desde A a regulação do apetite aprendizagem também, doutor? para, Desculpe. A regulação do apetite também? para a regulação do apetite, o metabolismo energético, que é fundamental para o metabolismo energético, portanto, o sono é imprescindível de facto. E por ser imprescindível, nós devemos tê-lo intocável ou intocado. O que acontece é que, infelizmente, por motivos que nos transcendem algumas vezes e por outros que não, que são resultado da nossa inoportuna intervenção neste domínio também, sucedem aquilo que são as designadas alterações relacionadas com o sono, algumas das quais são efetivamente doenças do sono e que se inscrevem no que está considerada a classificação internacional de doenças do sono e que conhecemos algumas muito bem, como a insónia, a incapacidade de iniciar ou manter o sono de forma adequada, ou a sensação de um sono não recuperador. Temos depois da insónia em termos de prevalência, em termos de frequência na população, a apneia e em particular as apneias do sono, em particular aquela que é mais impactante, digamos assim, é a apneia obstrutiva do sono, porque resulta de uma obstrução nas vias aéreas superiores, do qual resultam despertares frequentes e, portanto, fragmentação do sono em relação à paragem ventilatória ou à diminuição ventilatória durante o sono. Isso faz com que as pessoas, como acordam muitas vezes não dormem um sono consolidado, quando acordam, quando necessitam de ter aquilo que seria o resultado desejável do sono, que era um sono recuperador e que propusesse um novo dia cheio de energia, cheio de estabilidade mental e de capacidade social para interagir, não têm, e portanto não têm uma sonolência aumentada, adormecem muitas vezes em situações de risco, como é a condução, por exemplo, e daí resulta uma taxa aumentada também de mortalidade por essas causas, por acidentes de viação, e mortalidade por motivos que se relacionam também ao sono impróprio, particularmente neste contexto da apneia do sono, relacionados com causas cardiovasculares e metabólicas, por exemplo, nomeadamente a hipertensão e a diabetes. Depois temos um outro grupo de patologias que se designa de parassónias, e essas parassónias, ou seja, paralelas ao sono, são comportamentos que são comportamentos entendidos como inadequados em relação ao sono, e entre os quais nós dividimos as parassónias do não REM e as parassónias do REM. Aquelas que são muito frequentes nas idades mais precoces, nas crianças, são as parassónias do não REM, os que sucedem no sono não REM, e o indivíduo, quando desperta desse sono não REM, tem muito frequentemente parassónias conhecidas como o sonambulismo, os despertares confusionais ou os terrores noturnos. E isso é muito frequente e a partir da benigno, embora muitas vezes precise de intervenção. E depois tem as separações do REM, que são coisas eventualmente mais graves e que ocorrem em outras idades, que são a paralisia do sono recorrente isolado, o facto de uma pessoa despertar e pura e simplesmente não se conseguir mexer. E não se conseguir mexer porque o nosso cérebro está em parte acordado e em parte a dormir, e quando estamos a dormir, sobretudo quando estamos a dormir no tempo que dedicamos aos sonhos, estamos com o interruptor motor desligado. E isso faz com que nós não nos consigamos mexer, mas isso, imagina-se o horror que é as pessoas não saberem exatamente o que é que está a acontecer e ter uma paralisia, que é o que acontece, que muitas vezes atribui a fenómenos paranormais. E, portanto, essa é uma questão da parassónias do REM, e depois há outros que é
a doença comportamental do sono REM, que por exemplo, um acontecimento que determina que o indivíduo que esteja a sonhar e que normalmente não deveria responder ao sonho do ponto de vista físico, responde e, por exemplo, pode estar a sonhar que está a ser assaltado ou que está a ser maltratado e fugir pela janela, saltar pela janela ou poder fazer alguma coisa, como por exemplo implicações médico-legais, que muitas vezes o suicídio da pessoa o suicídio, o homicídio da pessoa que está ao lado, por exemplo, atirando-lhe qualquer coisa ou batendo-lhe porque está a defender-se de facto. E depois os pesadelos também, que é outra parassónia do REM e que é importante e muitas vezes perturba muito o sono. Depois existem os distúrbios do ritmo circadiano, que são alterações do relógio biológico ou dos relógios biológicos que nós temos a tic-tactarem dentro de nós e, portanto, são relógios essenciais à nossa vida, do contexto temporal fisiológico, mas que muitas vezes se avariam. E avariam-se por propósitos nossos também, ou por despropósitos nossos, e isso gera alterações que podem resultar num sono inadequado, muitas vezes com manifestações de insónias, que na verdade não são como insónias primárias, mas são dificuldades em dormir no tempo certo e no tempo desejável, exatamente porque o relógio está avariado. E isto Doutor, trata-se de forma... permita-me Sim. esta interrupção. Pode ser o caso de enfermeiros que É trabalham muito, em turnos difusos, não é? E que se tornam hipervigilantes, não é? Estarei a dizer bem? muitas vezes é mesmo o caso de enfermeiros, médicos, de guardas noturnos, de todos aqueles que trabalham por turnos, sobretudo aqueles que trabalham com turnos noturnos, e em que o nosso relógio, que por sermos mamíferos e por sermos mamíferos diurnos, ou seja, da atividade diurna, está preparado para libertar uma hormona que se chama melatonina durante a noite, e essa hormona vai nos facilitar as condições para iniciarmos o sono e mantermos, mas quando nós desobedecemos às leis fisiológicas e, portanto, estamos em ambientes muito iluminados, estamos em ambientes com muita atividade, muita atenção durante a noite e depois tendemos a descansar e dormitar durante o dia, nós invertemos essa fisiologia normal e não temos a noção de que virtualmente todos os mecanismos fisiológicos do nosso organismo, não só o sono é aquele mais bem observado e é o mais óbvio, mas todos os mecanismos fisiológicos do nosso organismo estão regulados por esses relógios. Portanto, não precisamos que nos digam a que horas temos que ter fome para almoçar, não precisamos que nos digam a que horas temos que ter sono, mas também não precisamos que nos digam a que horas temos que urinar, que fazer outras coisas no nosso organismo, e isso altera tudo isso. O organismo E, portanto, já consegue, de alguma forma, prever, não é? Com esse relógio biológico, prever essas necessidades fisiológicas. Mas podem ser interrompidas com essas questões, mas também as novas tecnologias, não é? Que Mas não, nos esse invadem. é Não é? esse é um dos meios através do qual se desvincula muitas vezes aquela que é o principal motivo pelo qual o relógio biológico existe. O relógio biológico existe para antecipar os acontecimentos que são cíclicos na natureza. E por isso nós temos essa capacidade dentro de nós que absorvem os acontecimentos exteriores e que nos condicionam de forma a antecipar. Por exemplo, todos os dias vai nascer um novo dia, a seguir a um inverno rigoroso vem uma primavera e um verão, e tudo isso está automatizado no nosso organismo. Se nós não temos essa capacidade, muitos dos instintos e das capacidades protetoras que nós podemos ter, perdemos-las. E isso acontece sobretudo no sono, mas é por isso que eu estou a salientar que muitas vezes nós esquecemos que virtualmente todos os nossos a nossa fisiologia, toda a nossa fisiologia é dependente de um sistema temporal circadiano que deve ser bem regulado, e o sono contribui muitíssimo para isso. Mas depois ainda eu há bocadinho ia dizer que existia ainda mais uma classe que é importante Sim, frisar, que é alterações motoras durante o sono, como as pernas inquietas, os movimentos periódicos e a hipersónia, que é a sonolência excessiva resultante de mecanismos centrais, mecanismos que não dependem da nossa adequação em relação ao sono diretamente, mas que se relaciona com inaptidões centrais que nós temos ou perda de alguns neurónios, como é o caso da narcolepsia, no neurónio orexina. E, portanto, todas estas são alterações que fazem e com que também pode ser o no sono... caso
de quadros depressivos também, sim, doutor. Esta questão que eu lhe estou a dizer normalmente associa-se a depressão, porque a orexina também regula fenómenos do metabolismo energético e fenómenos que se relacionam com estados psiquiátricos de ansiedade, depressão, etc. Mas a depressão está intimamente ligada à depressão e à ansiedade, todos estes fatores de stress psicossocial estão intimamente ligados às perturbações do sono, nomeadamente à insónia, mas transversais a vários deles, por um ou outro mecanismo. Já estávamos a falar na questão seguinte, que são quais são os principais fatores que desencadeiam estas perturbações, não é? Stress e ansiedade, maus hábitos do sono, não é? Os horários irregulares, o uso dos dispositivos, mas também cafeína em excesso, o álcool em excesso, mas também podem estar implicados fatores como condições médicas, dores crónicas, não é? Os problemas respiratórios ou até mesmo condições psiquiátricas, e aquela parte do ambiente que nos rodeia, o ruído, a luz excessiva e até desconforto, não é? Uhum. Pode Esta afetar matriz, a qualidade do sono, não é? esta matriz fisiológica que deve ser dinâmica, mas equilibrada e que nos Uhum. proporciona um sono saudável, é muitas vezes interrompida por diferentes fatores. E depende, por isso existem diferentes doenças com diferentes causas, diferentes etiologias e diferentes mecanismos que necessitam de diferentes abordagens e os tratamentos também eficazes são diferentes entre eles. E essas, algumas das quais frisou, como é óbvio, o stress, a ansiedade, a depressão, as alterações psicossociais são muito importantes e muito impactantes, por exemplo, no caso da insónia, afetam todas estas questões, também afetam todas as outras patologias do sono de forma importante, embora elas possam ser originadas por mecanismos diferentes. Por exemplo, as patologias respiratórias do sono, que são aquelas que são mais impactantes na medida em que realmente é aquelas que levam mais pacientes à consulta. O ressonar frequente, as pausas respiratórias que caracterizam a apneia obstrutiva do sono, as alterações motoras, como lhe digo, a incapacidade que a pessoa tem de estar quieta e de estar a iniciar o seu sono de forma tranquila e, portanto, pela insónia, umas vezes a incapacidade de dormir, a incapacidade de ter esse apaziguamento, mas também muitas vezes tem associado alterações motoras que caracterizam as pernas inquietas, por exemplo, ou movimentos que nós, aí já as pernas inquietas não são durante o sono, são durante o final do dia circadiano, próximo da hora de sono, e portanto as pessoas sentem aquela parestesia, aquela dificuldade em manter as pernas quietas, e muitas vezes isso colide com o sono, o início do sono adequado. Depois existem alterações motoras também durante o sono, que são movimentos periódicos do sono, e outras que são menos conhecidas e que podem surgir e que podem alterar o sono normal. Mas, de facto, e no domínio deste contexto que falamos aqui, da hipnose, da relação com a hipnose, as insónias são aquelas que mais têm sido estudadas, ou seja, a relação da hipnose e da insónia, e daí ser interessante, não só pela insónia em si, mas pelas comorbidades que a insónia tem associadas. Eu aqui iria aproveitar, se não se importa, de só fazer um parênteses e entrar aqui um pouco nesta área da hipnose e da insónia e da intervenção da hipnoterapia, visto que, não sei se concorda comigo, mas há populações que são mais vulneráveis a este tipo de perturbações, não é? Já falou nas pessoas que trabalham por turnos, idosos, pessoas que têm transtorno mental, mulheres que estejam durante menopausa, ou pessoas que estão sujeitas a altos níveis de stress crónico. E de E de dor, facto, como falou, e de dor, falou há bocadinho na dor crónica, que é uma coisa muito prevalente, sobretudo nas idades mais avançadas e nas mulheres, e muito frequentemente confluem também neste sentido. Sim. sim, sim, sim. Portanto, aqui a hipnose, se me permite, é uma ferramenta que pode realmente trabalhar em conjunto, obviamente, com outras terapêuticas e quando considerado necessário, para reduzir a ansiedade, reprogramar alguns padrões de pensamento.
a hipnose utiliza as palavras, as sugestões, e permite substituir crenças ou pensamentos negativos sobre o sono por associações positivas. Pronto. Promover o relaxamento físico, portanto, utiliza técnicas que permite relaxar o corpo e a mente para preparar a pessoa para um sono reparador e, de alguma forma, quebrar os ciclos de insónia, ajudando a redefinir aqui a relação entre o ir para a cama e o sono e eliminar alguns comportamentos como estar com o telemóvel na cama, portanto, sem conseguir dormir. Se não se importa, eu gostava de falar aqui de apenas algumas, muito rapidamente, como, por exemplo, a indução do relaxamento progressivo, o impacto pode ter numa das perturbações mais recorrentes que falou, a insónia, em que o terapeuta guia o paciente a relaxar cada parte do seu corpo individualmente, progressivamente, desde os pés até à cabeça ou da cabeça até aos pés. E ensinando o paciente a fazê-lo, a fazer a auto-hipnose, portanto, a auto-induzir este relaxamento progressivo. Esta técnica reduz alguma tensão física e mental e pode produzir um estado de relaxamento profundo que facilita esse acesso. As sugestões que nós chamamos pós-hipnóticas surgem quando nós implantamos, de certa forma, sugestões positivas. Dou um exemplo. Sempre que se deitar na cama, o seu corpo vai ficar pesado e relaxado. E você vai adormecer muito rapidamente. Na insónia, isto pode ajudar a reprogramar o nosso inconsciente para associar a cama ao horário de dormir, com o relaxamento e descanso. Não sei se lhe faz sentido isto que estou Não, a dizer. claro que faz, e de resto, embora exista, e tínhamos que assumir que, salvo erro, na literatura, em termos de estudos, aquilo que nós consideramos evidência clínica, existem hoje mais de 150 estudos que abordam estas questões da insónia e a relação particular com a hipnose. E, de facto, embora haja muitas incertezas, pelas diversas ligações que as podem ter estes componentes, não temos dúvida nenhuma da utilidade e do potencial que a hipnose pode ter como terapêutica eficaz, por vários motivos. Esses motivos são motivos importantes, até porque se inscrevem naquilo que são as matrizes também terapêuticas que a psicoterapia faz uso, por exemplo, no contexto das estratégias cognitivo-comportamentais aplicadas a esta patologia, à insónia e a outras, mas também porque objetivamente desvincula muitas vezes o paciente, por exemplo, aqueles pacientes hiperativados, aqueles pacientes nós temos muitos pacientes que têm uma hipervigília, de facto, uma hiperconcentração, os estados de catastrofização, afastam esses pensamentos negativos, afastam essas ruminações, afastam essas alterações, permitem diminuir os estados de ansiedade, os estados que muitas vezes confligem obviamente, com as dificuldades em iniciar e manter o sono, não é? Eu ia falar na visualização guiada que é feita, digamos assim, em que o paciente é, digamos que, instruído, claro, de uma forma permissiva, normalmente, a imaginar cenários calmantes e relaxantes. Um local que represente para ele paz e tranquilidade. Esta visualização reduz os pensamentos intrusivos e cria uma sensação de calma que prepara o cérebro para o sono. Portanto, também uma reestruturação cognitiva é utilizada para identificar e alterar algumas crenças inconscientes que podem estar a interferir com o sono, como medos ou preocupações relacionadas ao descanso que não é adequado, eliminando algumas barreiras emocionais e mentais que possam dificultar o sono. Há uma técnica também muito interessante que não sei se
que se tem conhecimento, a técnica de ancoragem, que significa que durante a hipnose o terapeuta associa um estado de relaxamento recorrendo a uma memória do paciente contendo emoções agradáveis a um gesto, a uma palavra específica. Normalmente nós utilizamos um dedo que o paciente escolhe para associar uma memória agradável e o facto de repetir este gesto faz com que em determinado momento pode utilizar esta âncora antes de dormir para entrar rapidamente num estado de relaxamento. Esta técnica é utilizada para diversas situações, mas é muito útil também para a insónia. A respiração hipnótica, portanto, digamos que é uma forma de combinar a respiração profunda com sugestões hipnóticas. Quando eu falo em sugestões hipnóticas, são palavras positivas, sugestões positivas. Dou um exemplo. Eu quero, eu posso, eu consigo, eu vou relaxar. A partir de agora eu vou sentir-me profundamente tranquilo e relaxado. Melhora a oxigenação do corpo, reduz a ansiedade e promove uma transição mais suave para o sono. É claro que nós estamos a falar, temos que ter em consideração as situações mais graves e menos graves, não é? Obviamente. E descartando aquelas que não têm causas orgânicas, não é? Não, eu acho que aqui há uma coisa importante que nós estamos aqui a discutir, sobretudo no contexto da interligação entre hipnose Sim, sim. e insónia, não é? E a hipnose pode ser eventualmente muito útil em alguns outros contextos, por exemplo, na adesão terapêutica a situações importantes que os doentes necessitam de ter efetivamente um comportamento adequado em relação à sua terapia e não o têm. Porque, por Consulta exemplo, muitas dentária, vezes. por exemplo, não é? Como? Numa consulta dentária, por exemplo, Não, sim, também. não, mas eu digo em relação ao sono, por Sim. exemplo, a questão da apneia obstrutiva do sono. Os pacientes, para tratarem, muitos pacientes necessitam de usar dispositivos, quer de ventilação, máscaras no nariz ou na boca, que muitas vezes, por claustrofobias, por efeitos de pânico, por alterações diversas, não conseguem tolerar, ou por instituição de crenças inadequadas. E a hipnose pode interferir aí, paralelamente às estratégias cognitivo-comportamentais standard, não é? Pode interferir aí, pode ser útil nesse sentido. Também, como já referiu, em relação a aspectos que ligam à insónia, mas que muitas vezes são devidos aos tais disritmias circadianas, alterações dos relógios biológicos, e que muitas vezes essas estratégias podem ajudar nesse sentido, a recuperar os relógios, o tempo certo dentro de nós. E, portanto, há aqui uma amplitude um pouco mais geral do que simplesmente a insónia, não é? Sim, sim, claro, claro, obviamente. Digamos que aqui, da parte da hipnoterapia, se me permite, o estabelecimento de uma espécie de roteiro mental que guia o paciente através de uma sequência relaxante para adormecer. Por exemplo, imaginando-se a descer uma escada ou entrando num local seguro e tranquilo, pode ajudar o cérebro a associar estes cenários a um estado de sonolência. Durante a hipnose, o hipnoterapeuta utiliza sons suaves e enfatiza algumas palavras, ou palavras repetitivas para acalmar a mente, ou palavras cujo propósito é condicionar. Eu dou um exemplo. A palavra agora, dita desta forma, podemos fazê-lo, condicionar o paciente, sempre que me ouvir a dizer esta palavra agora, toda a tensão nervosa desnecessária vai sair do seu corpo. Portanto, este tipo de condicionamento ajuda a focar a atenção a um estímulo relaxante, reduzindo pensamentos que podem causar a insónia, não é? Implantando, digamos assim, um condicionamento que seja favorável ao relaxamento de todos os músculos. É neste sentido que a hipnoterapia pode ser
um benefício, não é? E a auto-hipnose, o paciente que aprender a fazê-lo sozinho, digamos, ter este roteiro mental, este guia, e que o possa fazer sozinho, um relaxamento progressivo mental, um, um, aquele que conseguir fazê-lo com regularidade, vai poder fazer a gestão do seu próprio sono, talvez de uma forma mais independente e consistente e, digamos que ser uma terapêutica complementar, obviamente, a algumas perturbações do sono. Uhum. Não, eu acho que sim, sem dúvida nenhuma. Nós devemos pensar, eu penso que a hipnose, embora deva salvaguardar, como lhe digo, e é a minha responsabilidade fazer Claro. é útil, existe falta do que chamamos de evidência, portanto, existe falta de esclarecimento sobre os mecanismos essenciais pelos quais ela é útil. E isto é importante para nós também discriminarmos as situações em que podemos utilizar a insónia, quer como complemento, quer efetivamente como alternativa. Porque muitas vezes há pessoas que não respondem bem a terapias farmacológicas, a terapias comportamentais, a terapias com outras estratégias que são inerentes à sua condição relacionada com o sono, e a hipnose tem uma grande vantagem, de facto, como por exemplo a acupuntura, como outros tratamentos não convencionais, são tratamentos que não têm, excetuando alguns pontos bem concretos, não têm efeitos adversos. E portanto, o efeito adverso aqui máximo que se precisa de chamar a atenção a ter é que muitas vezes ao instituirmos uma terapêutica e ao termos a responsabilidade de instituir uma terapêutica, nós estamos a moralizar o paciente a seguir essa terapêutica e muitas vezes a desvincular-se de outras. E aqui é necessário, por exemplo, ter a noção de que, nomeadamente em condições médicas importantes, em alterações orgânicas que nós temos como presentes em muitas das condições, seja da insónia, seja associados a outros problemas que a hipnose pode ajudar, nós temos que ter a certeza que ou descartamos primeiro estas, ou então que o paciente é seguido por estas razões, independentemente de ser seguido por hipnose, não é? Na hipnose. Mas acho que aí, como complemento, acho que é importante e acho que tem todo o sentido e tem toda a importância. Deixe-me só aqui esclarecer um momento que me parece ser, já que estão algumas pessoas a assistir, que possam não ter informação, toda a informação, ou até possam estar desinformados relativamente à hipnose, que é científico. Uhum. Como é que funciona na prática? Pronto, durante uma sessão de hipnoterapia clínica, com um profissional credenciado, claro, o terapeuta conduz o paciente a um estado de relaxamento profundo, um estado de atenção focado. E nesse estado o nosso inconsciente está mais receptivo, mais exposto a estas sugestões positivas. Algumas características da nossa consciência estão temporariamente postas de parte, o que permite incluir sugestões para relaxar, melhorar a qualidade do sono, por exemplo, e estabelecer uma rotina noturna saudável. Portanto, é por isso é que utilizamos esta indução e o aprofundamento para dar estas sugestões, e por isso é que elas são mais eficazes. O nosso inconsciente fica dissociado, digamos assim, é um mecanismo que utilizamos todos os dias, todos nós temos este mecanismo, todos nós estamos hipnotizados todos os dias. Quem nunca conduziu de um sítio ao outro a pensar em muitas coisas ao mesmo tempo e chegou ao seu destino e não se lembra de ter feito o caminho, não é? Portanto, isto é estar hipnotizado. Na consulta, nós induzimos de uma forma natural, progressiva, para, de facto, termos esta exposição do inconsciente e facilitar. Queria esclarecer isto. O doutor já falou de... Deixa-me apontar aí, deixa-me pegar nisso que colocou, que eu acho que é importante, porque alguém menos conhecedor destes temas pode eventualmente confundir, e, por exemplo, quando eu falar de hipnose no contexto do sono, pode achar que a hipnose, na verdade, estamos a induzir o sono com a... Não, a hipnose e o sono têm algumas similaridades, mas
têm grandes diferenças estabelecidas, obviamente, não é? Portanto, o sono é um estado natural do cérebro e é um estado que, do ponto de vista semântico, até se pode dizer que é de facto o estado natural do cérebro. Se nós seccionarmos o cérebro em determinada medida, aquilo que é o estado permanente do cérebro é um estado dormente, é um estado de sono. Portanto, existem estruturas que nos levam estímulos para que nós fiquemos acordados, e isso é que faz este ciclo de vigília e sono. Mas, Certo. enquanto o sono é esse estado natural, que é composto por ciclos de sono, etc., a hipnose é um estado de atenção focada e em que se aumenta a sugestibilidade. E, portanto, é nesse sentido que se pode associar e pode-se induzir nos estados de hiperexcitabilidade, de hipervigília, de ruminação, de fatores que levam à diminuição da capacidade de entrar num estado de apaziguamento que conduza ao desejável sono, que nós podemos utilizar a hipnose no sentido de facilitar esse aspecto. Agora, enquanto no sono há realmente um estado de consciência absolutamente alterado e, portanto, na hipnose, É aquilo que quase acontece, há uma redução progressiva da consciência e o indivíduo mantém a capacidade de responder a sugestões, e é essa a grande vantagem da hipnose, é porque nessa capacidade de responder a sugestões consegue ser influenciado no sentido positivo da influência, não é? E, sim, sim. portanto... Aliás, há várias técnicas em que há interação com o terapeuta, não é? Uhum, Portanto, uhum, tem de estar, obviamente, consciente, digamos. Um, eu poderia aqui acrescentar, se fizer sentido, que, pronto, já falámos um pouco sobre isso, mas que há uma redução de ansiedade e do stress poderá ajudar a reduzir os níveis de ansiedade e de stress, que são muitas vezes associados a estas dificuldades em adormecer e manter o sono. Uma melhoria da qualidade do sono, ao treinar, digamos assim, a nossa mente para se concentrar em pensamentos positivos e relaxantes. A hipnose pode realmente promover um sono mais profundo e reparador neste sentido. E também promover a alteração de hábitos negativos com estas sugestões recorrentes, não é? uhum. Se os problemas de sono são resultado de padrões de pensamento ou de comportamentos que não são adequados, ficar a pensar em preocupações na hora em que vai dormir realmente pode dificultar. A hipnose pode, digamos, de alguma forma ajudar a reprogramar estes padrões, incentivando hábitos mais saudáveis, não é? E também no controle dos pensamentos intrusivos, não é? Uhum. A própria auto-hipnose, como falei, digamos que a hipnose pode ensinar técnicas para silenciar, de alguma forma, pensamentos obsessivos, intrusivos, que dificultam o relaxamento, ajudando a mente, de alguma forma, a desacelerar, não é? Não descartando todas as outras, o ambiente, as novas tecnologias, isso tudo deve também ser eliminado, não é? Pensamos que possa também ser um auxílio no tratamento de pesadelos e terrores noturnos, como falou, para reestruturar de alguma maneira a forma como o inconsciente lida com algumas emoções e traumas, diminuindo a frequência e a intensidade destes episódios. Não sei se concorda comigo, doutor, por favor. Não, sim, é verdade, Isto é uma e é conversa. importante, claro, claro, não, e é importante perceber que a hipnose, no fundo, vai diminuir os níveis de excitabilidade, do ponto de vista neuroquímico, diminuir os níveis de excitabilidade e permitir, por exemplo, Fisiologicamente, um impacto. Sim. e, por exemplo, nesse contexto, o sono em que se localizam, ou o sono através do qual surgem, por exemplo, as parassónias, como está a falar, os terrores noturnos e os despertares confusionais e os sonambulismos, é um sono hipersincronizado, é um sono de ondas lentas, em que o cérebro está calmo, está tranquilo, e, portanto, no fundo, a hipnose, ao ajudar a concentrar isso dessa mesma forma, evita as fragmentações ou os estados dissociativos que podem existir e que levam Pode aos prevenir. fenómenos que sugeriu.
Eu ia falar-lhe também na redução de dependência de alguns medicamentos. Não sei se é possível, de alguma forma, ao longo do tempo, servir como complemento, obviamente, não digo substituição, obviamente, mas talvez diminuindo a necessidade de substâncias químicas ou a sua dosagem e potenciais efeitos colaterais. Como, Eu não sei se. como complemento, era aquilo que lhe disse. E aqui a dificuldade é isso e tem que ficar, e é muito importante que fique entendido, é que Sim, existem de facto indícios de que isso acontece. Nós temos muito que nos centrar numa palavra que é evidência. E a evidência, para já, neste momento, não nos mostra que isso seja inequívoco. Agora, todos nós, aliás é uma coisa lógica, não é? Que tudo o que nos leva à calmia e que nos leva a maior tranquilidade, e todas essas questões que frisou e que a hipnose pode ajudar, diminuem a necessidade de sustentar a terapêutica com base farmacológica, que aliás é uma das coisas que qualquer clínico do sono tenta reduzir ao máximo. E claro. portanto, as estratégias comportamentais são aquelas que são a primazia das recomendações internacionais e das quais até a hipnose aí sim tem um papel importante, com certeza, e potencialmente relevante. Doutor, para terminar a nossa conversa interessantíssima, que estamos todos a gostar imenso, gostaria só de quais seriam as principais considerações que gostava de deixar sobre o tratamento das perturbações do sono, a importância de dormir bem, para que isto fique bem cimentado, os hábitos que podem ajudar as pessoas a melhorar a qualidade do sono. Se Eu acho puder olha, deixar algumas considerações. vou aproveitar, vou aproveitar por pegar para lhe responder essa questão, pegar num ponto que está aqui um dos assistentes a questionar. Está a dizer, Sim. boa tarde a todos, gostaria de colocar a questão, que é qual o tempo médio de sono necessário para uma recuperação diária. Ora, o Uhum. tempo médio de sono é individual. O tempo de sono necessário para recuperar e o tempo de sono adequado é individual, ou seja, pertence a cada pessoa, tem uma influência genética, tem uma influência até do ponto de vista hereditário, e aquilo que acontece é que dependendo dessa individualidade, por exemplo, existem as corujas e as cotovias, existem os notívagos e os matutinos, que têm que ser considerados, e, portanto, isso também interfere naquilo que é a necessidade de sono. Nós sabemos, por exemplo, que os matutinos são muito menos flexíveis na perda de horas de sono do que os vespertinos. Sabemos também que existem aqueles que são os considerados dormidores curtos e os dormidores longos. E toda esta variedade de situações é importante ter em consideração quando nós definimos o que é normal. Porque o normal é isto, é a variedade também. E, portanto, para cada pessoa nós temos que instituir algumas regras quando existem problemas. E estas regras, algumas são básicas e do conhecimento geral. Claro que devemos obedecer, antes de mais, aos nossos relógios biológicos. Os nossos relógios têm esta função de antecipação e, portanto, são eles que nos preparam e que nos dizem a esta hora devemos começar a preparar as coisas para acalmar e para dormir. Portanto, isso contraria a tendência que cada vez maior de, por exemplo, as crianças olharem para ecrãs de tecnologias, computadores, smartphones, ficarem agitados ao final do dia quando precisam de preparar para a cama. Por outro lado, também é muito importante o contexto ambiental do sono, ou seja, o local onde se dorme deve ser convidativo para o sono, sobretudo quando existem estas questões relacionadas com insónias, com ansiedades, com depressões, com todos os fenómenos psicossociais e psiquiátricos anómalos. Ou seja, deve ser convidativo para o sono, o que quer dizer que devemos ter atenção à quantidade de luz, devemos ter atenção à temperatura, devemos ter atenção à qualidade dos elementos distrativos e perturbadores, como por exemplo a televisão no quarto, sobretudo em pessoas mais sensíveis, não apenas pela luz, porque isso é clássico, a luz, sobretudo a luz do espectro azul, é aquela que mais nos influencia, que mais diz ao cérebro que afinal não é o momento para dormir, enquanto quando ele está a preparar-se para dormir de facto. Mas também pelo que aquilo impele a preocupações. Quer dizer, uma pessoa
pessoa que neste estado de alma, por exemplo, ver as notícias do Trump, neste momento, em quem tem já ansiedades e quer dizer, vai acelerar e vai Vai influenciar reforçar, não é? mais a sua preocupação, a sua ruminação, etc. E, Claro. portanto, depois ter horários assertivos e tentar, claro, sempre descartar causas orgânicas ou causas que possam perturbar o sono extra mental e extra perturbação deste foro de insónia, não é? Portanto, que muitas vezes as insónias podem se manifestar, como lhe disse, por alterações dos ritmos circadianos, outros por alterações das motoras, outras por alterações respiratórias. Todas estas questões devem ser descartadas para se ter a certeza que aí sim, em complemento com a hipnose, as estratégias comportamentais podem ser eficazes, porque se nós vamos tratar com comportamento uma coisa que é mecânica, como por exemplo, se formos tratar uma apneia do sono, quando temos uma alteração, quando tentamos alterar comportamental, não conseguimos, não é? Não conseguimos fazer isso. E portanto, enfim, temos que ter atenção a certas regras elementares de higiene do sono. E essas são básicas para todos. Pronto, digamos que pode ser multidisciplinar, não é? Sem dúvida, e todos nós, Abordagem. transdisciplinar, é mesmo transdisciplinar a medicina do sono e a abordagem da patologia do sono, de insónia e de outras todas, é transdisciplinar e deve ser realmente partilhada com múltiplos profissionais, nos quais, por exemplo, os psicólogos, a psicoterapia, com a estratégia cognitiva comportamental e com a hipnose, os outros clínicos e não clínicos, que podem intervir também no contexto da educação, no contexto da formalização de instituição de rotinas, e portanto, tudo isso deve ser implementado para se melhorar o que é possível no sono e torná-lo de facto efetivo, que é aquilo que a natureza nos preparou Não é? para sempre. Doutor Miguel, eu vou encerrar então a nossa conversa, agradecer-lhe mais uma vez a sua disponibilidade, amabilidade em conceder esta conversa Obrigado. tão produtiva Foi um prazer. para nós, para a associação, para todas as pessoas que estão a ver. E obrigada por guardar este bocadinho de momento do seu dia de trabalho para nos dar as suas considerações e dar mais informações sobre este assunto pertinente e espero que dê continuidade ao seu trabalho e bem, como sempre. Muito obrigada mais uma vez Obrigado, e Margarida. Obrigado. despeço-me com muito prazer que tive em falar consigo. Obrigado, igualmente. Obrigada, sim. Obrigada Abraço a e todos. até uma breve. Prazer. Muito Tá, até obrigada, breve. doutora. Obrigada. Obrigada. Antes de me despedir desta live, quero agradecer também às pessoas que puderam estar de alguma forma presentes e aproveitar para dizer que vai ficar gravada, vai ficar disponibilizada nos reels da Associação Portuguesa de Hipnose. Iremos também colocar no YouTube da associação e de todas as formas possíveis para que possam rever e que possam também cimentar algumas questões que possam ter passado despercebidas deste tema tão pertinente, as perturbações do sono, de uma perspectiva médica que nos alerta e que nos traz ao de cima a importância da qualidade do equilíbrio do sono para a saúde mental e física também. Muito obrigada a todos pela tolerância e pela vossa disponibilidade também e até breve, até ao próximo live.